Boa tarde, meu nome é Carla Filipim, tenho especialização em citopatologia, principalmente com os exames de preventivo de colo uterino. Hoje vamos falar sobre as coletas, sobre os problemas de coleta, sobre as situações que dificultam o trabalho, tanto com a enfermagem, no momento da coleta em ambulatório, quanto no nosso laboratório, ou laboratório de qualquer município, na conservação e na leitura do exame. Vamos falar então da visualização das lâminas em laboratório depois da coloração e coleta que vocês realizaram e por que alguns exames retornam com laudo insatisfatório. Bem como vamos falar da correlação da citologia com a colposcopia, com a visualização do colo uterino, por que muitas vezes a correlação entre os exames não é tão satisfatória, tão esperada, quanto nós temos no momento de coleta. O segmento da conduta clínica, quais os segmentos que devem ser realizados como sugestão após um laudo alterado, e a visualização, eu vou apresentar para vocês alguns casos de visualização das lâminas em microscopia óptica, para vocês terem noção de como fica o material após a coleta e conservação. A exposição do colo uterino, nós observamos aqui que muitas vezes o espéculo cobre grande parte do colo, e assim temos que verificar se tem alguma lesão atrás desse espéculo, e talvez coletar virando o espéculo para que possamos pegar essa parte de material lesionado, porque senão nossa coleta não vai ser fidedigna com o que a própria paciente está tendo no caso da lesão. Coletar sempre em volta do orifício aqui na JEC, e também, se observamos uma lesão visual aqui, coletar especificamente desses pontos numa raspagem mais direcionada. Assim favorece com que obtenhamos células realmente lesionadas do colo. Muitas vezes o colo pode apresentar esse excesso de muco. Isso aqui inviabiliza a observação das células lesionadas ou mesmo de células normais. Então é bastante importante que peguemos uma pinça de charron com algodão e retiremos esse excesso de muco aqui para depois realizarmos a coleta. Outro fato importante é que vemos que aqui temos visualmente já lesões no colo. É desse local que temos que coletar as células para que tenhamos correlação entre a parte visual e a parte microscópica dessas células. É importante também que na hora da coleta com a escovinha endocervical, essa escova seja introduzida realmente no orifício do colo uterino, de maneira que ela colete células endocervicais, e não somente uma parte inicial aqui da JEC. Se não introduzirmos realmente toda a escova no colo, não vamos ter células endocervicais e a amostra vai ser parcialmente insatisfatória. Da mesma maneira que com a espátula de Eyre seja introduzida na ponta do canal do colo e seja raspado, girando 360 graus essa espátula para que possamos retirar todas as possíveis células com lesão. Como sabemos, uma grande parte das lesões se desenvolvem nessa região aqui, na JEC, junção escamocolunar. Grande parte das lesões, porque aqui encontramos dois tipos de epitélio diferenciado, o epitélio colunar e o epitélio escamoso. Essa junção, ela é abrupta, então possibilita a entrada de vírus se ele tiver em contato com esse tecido, onde vão se desenvolver mais facilmente as lesões. Mas também lembremos que muitas lesões podem ocorrer na parte mais lobular do colo. Então, se tiver lesão aqui e ficarmos nos preocupando muitas vezes somente com a JEC, possamos vir a perder também essas lesões.
Por isso, a grande importância da coleta ser bem feita, com a própria introdução da escova endocervical, gerando 360 graus na junção escamocolunar e também com a espátula de aire, gerando 360 graus. Bom, continuando. Aqui nós vemos outro slide em que temos os casos de ectopia e de entopia. Principalmente em senhoras mais idosas, essa JEC ela pode se prolongar a parte mais afundada, mais profunda nesse canal endocervical. Então temos que lembrar que muitas vezes a coleta se torna insatisfatória ou não vamos obter as células endocervicais. E lembrando novamente, um fato que gera muitos casos satisfatórios é esse excesso de muco. Sempre limpar o colo suavemente para retirar esse excesso de muco ou também excesso de células descamadas que possam vir gerar uma insatisfatoriedade na leitura da lâmina. Aqui observamos que quando temos a agressão e o contato do vírus HPV no colo uterino, muitas vezes ele não fica superficialmente. Numa lesão que possa ocorrer no epitélio, ele vai se inserir na base do epitélio escamoso e ficar junto às células colunares. Neste caso, a lesão não vai se desenvolver logo, ela pode se tornar difícil de esse vírus se proliferar e somente no caso de baixa imunidade ele vai surgir e se proliferar, talvez em torno de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, essa lesão vai ficar subclínica e só vir a aparecer muito mais tarde. Então, o que é uma lesão subclínica? É quando ela é vista somente ao colposcópio, após a aplicação do ácido acético. A gente não vamos ter uma lesão visual, mesmo com o ácido acético, somente com a utilização do colposcópio. E infecção latente é uma forma evidenciada apenas através de técnica de biologia molecular. É quando o vírus está na base do epitélio. Ele não forma lesão, mas ele está ali presente. E somente vai ser detectado esse vírus de DNA com técnicas de biologia molecular. Agora, essa infecção é existente e pode vir a surgir, a proliferar somente em casos de baixa imunidade do paciente ou uma outra infecção concomitante. A infecção pelo HPV, depois de instalada, ela pode estacionar, progredir ou regredir, tornando-se dessa maneira um carcinoma. Mas, nesses casos em que elas não progridem, elas continuam latentes e podem vir a surgir a qualquer momento. O caso, como estamos vendo aqui nesse quadrado mais verdinho, o estágio subclínico é o principal responsável pela transmissão sexual do vírus HPV, como também é capaz de tornar o homem o reservatório e agente perpetuador da infecção. Então, um homem pode transmitir a infecção de uma paciente a outra, mesmo ela não tendo lesão, mas somente nos casos de infecção subclínica. Aqui observamos mais de perto a parte do tecido onde temos células escamosas mais perto da JEC e células endocervicais. Quando não introduzimos a escova endocervical profundamente e completamente, atravessando essa parte da JEC, não vamos obter células glandulares no exame e pensamos que nossa coleta não é satisfatória. Então, devemos sempre introduzir completamente a escova endocervical. Após a coleta do material, que introduzimos a escova, que limpamos o colo, que coletamos com a espátula, nós vamos passar na lâmina. E é de extrema importância que esta lâmina esteja absolutamente seca. Como tratar o material, então, para coleta em laboratório? As lâminas devem ser impreterivelmente
foscas para que possamos colocar o nome da paciente, ou no caso as iniciais, ou a data de nascimento, ou o que for sugerido pelo laboratório, se for o prontuário, ou se for cartão do SUS, mas a lâmina tem de ser de barra fosca, porque se colocarmos na lâmina um esparadrapo ou marcarmos com papel adesivo, na hora da confecção esse papel se perderá. Então, lâmina tem que ser fosca e marcar os dados da paciente na lâmina com grafite. Essa lâmina deve ser anteriormente limpa com álcool 96 e deixada absolutamente seca, para que tenhamos um material perfeito para coleta no momento da introdução da escova e da espátula e no cervical. Temos então aqui como é a sequência do processo: coleta, passar esse material para a lâmina e depois colocarmos no frasco ou no estojo de transporte. Então, momento de coleta do material endocervical, ele deve de ser previamente preparado. Temos de ter em mãos todos os materiais necessários para a coleta, bem como a lâmina seca e o frasco com álcool 96 ou a caixinha a ser enviada ao laboratório com o spray de Carbovax. Após a coleta, o material não deve dessecar, ele deve ser estendido rapidamente sobre a lâmina, para que possamos fixá-lo posteriormente em álcool. Esse material não deve fixar na lâmina e ficar exposto ao ar. Então devemos coletar, estendê-lo na lâmina seca e rapidamente introduzi-lo no frasco com álcool 96 ou passar o spray de Carbovax. São fases que devem ser feitas em segundos para que não ocorra o dessecamento do material. O spray de Carbovax também deve ser colocado e deve-se sempre preservar esta distância de 30 centímetros. Nunca passar o spray de Carbovax muito próximo da lâmina, porque ele vai se impregnar ao material e obscurecer todas as células. Então devemos respeitar esses 30 centímetros para que façamos uma boa aplicação. Caso utilizemos o álcool 96 no lugar do spray, devemos lembrar sempre: álcool 96 graus Gay-Lussac. Nunca utilizar álcool 70%. O álcool 96 é o álcool 92 INPM. Jamais utilizar álcool 70. Como fazer isso? Então, coletar o material, passar imediatamente para a lâmina e imediatamente introduzir no frasco com álcool 96. Aguardar 15 minutos. Esses 15 minutos servirão para a fixação do material e a conservação. Após 15 minutos, pode-se sim colocar outra lâmina de outra paciente no mesmo frasco. Isso não vai gerar transferência de material de uma lâmina para outra e nem contaminação entre as pacientes. É uma metodologia correta. Outra observação que colocamos aqui é a seguinte: após os 15 minutos, o álcool pode ser retirado do frasco e deixar a lâmina seca, porque após 15 minutos imersos em álcool 96, o material já está fixado na lâmina e conservado. Não tem-se problema nenhum de que, se derramarmos ou retirarmos esse álcool 96 do frasco, nós estaremos deteriorando o material que acabamos de coletar. Não, está correto. Após 15 minutos, podemos retirar o álcool. Após a coleta, a lâmina pode ficar fixada em tempos prolongados. Não temos pressa de enviar ao laboratório, desde que esse material esteja abrigado do sol e da poeira. Então, podemos fazer uma coleta, conservar o material 15 minutos em álcool, retirar esse material ou colocar o spray de Carbovax e enviar essa lâmina ao laboratório somente 7 dias, 10 dias, 30 dias depois. Não temos problema de estarmos deteriorando esse material, ele estará conservado para análise perfeitamente. O que esse álcool faz? Ele atua como agente
desidratante, removendo e substituindo a água que existe na célula, então conservando. Com isso, ele diminui o volume celular, preservando a cromatina. É a cromatina celular que vai ser analisada em microscopia para que possamos verificar se essa célula foi agredida por um vírus, foi infectada por um vírus e se ela está tendo uma lesão ou não, essa paciente. Ponto que pode ser colocado é que o Carbovax, que é o spray, ele não é o melhor conservante para as células. O ideal, padrão ouro, é álcool 96. Pode ser utilizado o spray de Carbovax? Pode, mas ele não é ideal. Por quê? Porque se ele é colocado numa distância a menos de 30 centímetros e de qualquer maneira ele vai formar uma película sobre o esfregaço, que dificulta muitas vezes a penetração do corante de Papa Nicolau posteriormente. Então, sugere-se que se utilize sempre álcool 96. Aqui temos uma sequência, então, de coleta. A lâmina deve ser, primeiramente, seca, identificada com as iniciais da paciente com grafite, fazer a coleta do material ectocervical, passar na lâmina, fazer a coleta do material endocervical, passar na lâmina e a imediata fixação. Muitas vezes chega no laboratório materiais coletados por vários profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. E muitas vezes as lâminas não são bem confeccionadas. Aqui eu terei exemplos para vocês. Essa é uma maneira que não é a correta para ser passado o material para a lâmina. Isso é uma maneira correta para se fazer a análise bacteriológica do material endocervical e não para fazer uma coloração de Papa Nicolau. Aqui observamos um material muito espesso, aqui muito escasso. Aqui da mesma maneira não é uma lâmina ideal. Outros exemplos de materiais que não foram corretamente repassados para a lâmina. Aqui observamos que aparentemente foi passado várias vezes o material na lâmina. Aqui foi pressionado, fazendo com que as células, muitas vezes, elas se alongassem. Da mesma maneira aqui e aqui uma lâmina com material espesso. Qual é a maneira correta, então, de fazermos essa confecção da lâmina? O material não pode ser muito espesso, não pode ser muito escasso. Ele tem que ser colocado na lâmina. Com a experiência, nós vamos observar que ele tem que ficar translúcido, transparente, não muito escasso e nem muito espesso. Podemos sobrepor o material da JEC com o material endocervical, o escamoso, sim, porque a observação da análise é facilmente verificável entre os dois tipos celulares, as células escamosas e as células colunares. Então, ao passarmos o material na lâmina da ectocervice e formos passar o material endocervical em cima e ele sobrepor um pouco, não haverá problema. As células podem ser facilmente verificadas. O ideal é que se estenda o material na longitudinal da lâmina e depois da endocervical também no mesmo sentido. Não há necessidade de fazermos uma vez na parte longitudinal e a outra vez ao contrário. Não há necessidade de fazer isso e não é interessante. O ideal é fazermos dessa maneira. Em relação ao teste de ácido acético e teste de Schiller, já observei vários estudos e vários comentários em redes de saúde que não há necessidade e não devem ser feito mais o teste de ácido acético e o teste de Schiller. Particularmente eu não concordo. Ele é um ponto que pode vir a auxiliar tanto a visualização dos dados que podem ser observados com a aplicação do ácido acético no colo uterino e do Schiller, porque é mais uma maneira de observarmos o local de lesão, bem como transferirmos essa observação, esse dado, para a ficha médica, para que possamos saber o que foi
é observado no momento de coleta. Então, coloca-se na ficha teste de Schiller positivo, teste de ácido acético positivo. O que devemos verificar com cuidado é que em muitos casos de local com metaplasia, o iodo cora pouco e ele não é um caso de teste de Schiller positivo, e sim somente a metaplasia. Então temos que ter um pouco de experiência para sabermos realmente quando o iodo vai reagir leve nessas células, que vai ser um teste de Schiller positivo, que vai demonstrar um local de lesão. O que é importante sabermos em relação a quem faz análise de citologia? Essa pessoa tem que ter experiência, sim, ela tem que fazer as análises por muito tempo, ter muito tempo já com literatura, ter muitas horas de leitura. Ela tem que ter o conhecimento do que está fazendo, tem que ter a responsabilidade e um amparo técnico, um microscópio de qualidade. Um laboratório que tenha esses 4 pontos, ele é um bom laboratório de análise. Só que somente uma leitura vai ser eficiente se a coleta for bem realizada. O que o vírus HPV, vamos observar agora aqui, o que esse vírus HPV pode vir a fazer na mucosa endocervical. Se tivermos uma mucosa normal, o vírus ele pode entrar em contato, vir se transformar numa lesão endocervical e num carcinoma. Como também ele pode vir e se alojar na base do epitélio, como já demonstramos, e se tornar uma infecção latente, e se ela se tornar persistente, ela vai se tornar subclínica. Quem é que vai auxiliar a paciente a desenvolver uma lesão ou não? 5 fatores. Se o vírus for altamente oncogênico, se ele tiver uma alta carga viral, e esses são os nossos cofatores. Se a paciente tiver uma baixa imunidade e tiver uma porta de entrada. Essa porta de entrada pode ser desde lesões, fissuras, ação de agentes químicos, a ação de outros agentes infectantes, como outras DST. Então, esses cofatores podem vir a auxiliar a esse HPV a deixar de ser uma infecção subclínica latente, a vir a desenvolver uma lesão intraepitelial cervical e chegar ao carcinoma. O que observamos aqui? Uma correlação, um colo normal, o colo inflamatório, em que temos aqui o testes com iodo e observamos aqui vários pontos de iodo claro, mas não são pontos que levam a ser ditos como Schiller positivo, mas são casos de iodo leve somente com células metaplásicas. Olha a nossa metaplasia aqui. Lesão com HPV, que é lesão de baixo grau, a lesão de alto grau, até carcinoma invasor. Então, todas essas lesões que observamos, é importante transcrever para a ficha que vai chegar ao laboratório, porque vocês são os olhos da pessoa que está fazendo a análise lá no laboratório, sozinho, em frente ao microscópio. Então, todos os detalhes que possam ser repassados para essa ficha devem ser repassados, como o teste de ácido acético, como o teste de Schiller, como lesões visuais que vocês possam observar. Uma maneira interessante que eu sempre solicito às pessoas que fazem coleta, toda vez que eu tenho oportunidade, é que desenhem na fichinha um quadradinho com o colo uterino e demonstrem desenhando aonde está o local de lesão, que tamanho é essa lesão, para que chegue mais uma informação para nós, para que possamos observar a lâmina com mais acesso às informações que vocês estão tendo em consultório. Aqui a correlação do colo uterino, então, com as células que verificamos em microscopia. Colo normal, célula escamosa normal, colo com metaplasia, já vamos observar um processo inflamatório maior. Aqui um colo com observação de um teste de ácido acético positivo,
lesão de baixo grau. Aqui observamos já as lesões mais esbranquiçadas devido ao ácido acético, já vamos observar também células mais alteradas. O que verificamos muito para fazer essa análise microscópica é o tamanho do núcleo, é um dos pontos mais importantes, a impregnação de cromatina pelo corante. Observem essas células em comparação com essa. Essas são células normais, essas são células de lesão de alto grau. Em continuidade, um colo mais alterado, vamos observar maior número e as células cada vez mais alteradas, até termos um colo de carcinoma invasivo com células já com carcinoma. A diferença dessas células é que levam à graduação e o avanço da lesão. Agora vamos um pouco de parte técnica, um pouco de curiosidade para vocês, o que acontece com o material em laboratório. Quando as lâminas chegam, ela é verificada juntamente com a ficha se corresponde com o nome do paciente, data de nascimento ou o dado que é colocado em grafite na lâmina. Após haver a correspondência, ela recebe um número de identificação interna. Após esse passo, ela é de novo colocada em recipientes que podem ser de vidro, que podem ser de acrílico, com álcool 96. E começa uma bateria de passagens através de álcool e corantes, até que chegamos a uma lâmina corada pela coloração de Papa Nicolau e a observamos em microscopia. Os corantes utilizados são hematoxilina DRs, Orange e EA36. Não há necessidade de somente utilizarmos a coloração de Papa Nicolau. Esses 3 corantes são os corantes mais clássicos utilizados na coloração de Papa Nicolau, mas pode ser utilizado também outros corantes como a técnica de coloração de Shore. Esses corantes fazem o quê? Eles se impregnam às células para que possamos observar melhor o citoplasma e melhor o núcleo e principalmente a cromatina nuclear, que onde células com uma agressão ao vírus, o vírus vai se integrar ao núcleo da célula, vai se integrar ao DNA da célula, ele vai fazer com que a cromatina nuclear ela se grume e se forme partes mais granulosas e que possamos verificar de maneira mais facilmente ao microscópio e podemos dizer que ela tem uma lesão mais avançada, essa célula está se tornando uma célula cancerígena. Aqui, o que temos é do sistema de Bethesda, que já é utilizado há mais de 20 anos. Se recebemos em consultório um resultado normal, tranquilo, prosseguimos com a paciente após 3 resultados normais com coletas trianuais. Ou se ela for uma paciente de risco, podemos sim coletar anualmente. Mas se recebemos em consultório um resultado com ASC-US ou ASC-H. ASC quer dizer o quê? São células atípicas. Células ASC-US, células atípicas de significado indeterminado. Não são células normais, mas eu também não posso determinar que essa paciente tem uma lesão. Então, o que eu devo fazer? Aguardar e repetir o exame após 4 meses. Se for ASC-H, devemos encaminhar a colposcopia e tratar com uma paciente como se fosse uma lesão de alto grau. O ASC-H pode sim ser confirmado com uma lesão de alto grau, como também pode regredir e não termos essa confirmação. Se tivermos uma paciente com lesão escamosa intraepitelial de baixo grau, que evidenciamos nos casos em que vemos coilócitos na lâmina, em que é a observação visual da ação do vírus HPV na célula, essa paciente pode ser tratada com ácido tricloracético, encaminhada ao ginecologista para um tratamento, ou muitos casos existem clínicos que preferem aguardar, porque 80% dos casos dessas lesões regridem espontaneamente, então somente acompanhar essa paciente. Nos casos de HSIL, lesão de alto grau, em que se inclui NIC2, NIC3 e carcinoma in situ, essas pacientes devem ser, sim, conduzidas a uma conduta clínica invasiva e tratadas como deve se proceder,
com um caso de lesão de alto grau, bem como os carcinomas de células escamosas e os adenocarcinomas. Tipos de esfregaço. O que vamos ter em microscopia após a coleta, após a conservação, após a coloração. O que observamos aqui? A visualização de uma lâmina em microscopia. Temos aqui células escamosas, todas essas células maiores, mais esplanadas, com núcleos pontiformes. E aqui as células colunares, as células endocervicais. Observe como elas são totalmente diferentes dessas aqui. Aqui também temos células colunares, células endocervicais. Totalmente diferentes, fácil de ser visualizadas. Então, se retornamos para o laudo, dizendo que não foi observado células endocervicais, é porque não foram coletadas, infelizmente, porque a visualização é muito tranquila. A diferenciação é muito fácil. Olha que células lindas, bonitas, são células escamosas de uma paciente sem alteração inflamatória nenhuma. Células absolutamente normais. Aqui, células menores, mais arredondadas, são células de uma paciente atrófica. Observamos um processo inflamatório normal de casos de pacientes senis. Aqui o que observamos? Além dessa poeira que temos aqui sobre a célula, isso é a Gardnerella, sobreposta ao epitélio celular. Aqui já observamos um núcleo mais avantajado e um halo. Isto é um coilócito. Da mesma maneira, um coilócito aqui. O que é um coilócito? É a célula juntamente com a ação do vírus HPV. O vírus HPV ele faz o quê? Ele desestrutura o citoesqueleto da célula, de maneira com que as organelas se afastem e formem esse grande halo. Então, essa paciente é uma paciente que vai retornar ao consultório e o laudo vai ser descritivo da seguinte maneira: presença de coilócito, L-sil, NIC1 e Gardnerella. Aqui outra imagem só de processo inflamatório com uma célula escamosa e várias células colunares. Aqui também várias células colunares. Olha como a diferenciação é muito tranquila. Neste caso, as células já são totalmente diferentes. O que observamos? Espículas mais alongadas. Observem aqui essa ponta, da mesma maneira aqui. Isso é o epitélio metaplásico. O que vemos aqui também? O citoplasma mais opaco, característico de células metaplásicas. Essa paciente pode ter apresentado também, na hora da colocação do iodo, um iodo mais claro em colo uterino. Aqui, novamente, uma paciente senil, com células da camada profunda, com um processo inflamatório mais acentuado e inúmeros leucócitos. Quero lembrar que processo inflamatório jamais é oriundo de excesso de leucócitos no material. Leucócitos não representam nada. Toda vez em que o laudo diz que está com processo inflamatório, quem está inflamada é a célula, e não por causa da presença de leucócitos. Aqui, novamente, olha que material lindo. Células escamosas e aqui novamente coilócito. Isso quer dizer que o laudo vai ser L-sil, lesão de baixo grau. Novamente observamos aqui esse grande espaço claro, é onde o citoesqueleto foi destruído. Aqui também temos dois coilócitos. Aqui só uma comparação. Que bonito novamente. Epitélio normal, sem processo inflamatório, com um grande e lindo coilócito aqui. Paciente NIC1 L-sil. Aqui não temos um coilócito, mas temos um núcleo mais avantajado em relação aos outros. Isso é um caso de Ascos. O que quer dizer? Que temos uma célula com um núcleo um pouco mais
avantajado, mas que pode regredir em 4 meses e não se tenha mais nenhum caso de lesão daqui a 4 meses, como também esse caso pode se tornar um NIC1-LCIL com a evolução da lesão. Olha só que interessante, um emaranhado de células, é isso que observamos realmente. Por que esse emaranhado? Porque a coleta e a confecção da lâmina não foi ideal. É uma lâmina espessa que dificulta muito a análise. Por isso que no início já comentei, as lâminas não devem ser espessas demais e nem escassas demais. Porque espessas demais dificulta muito a análise. E daqui observamos, neste cantinho, células maiores, com um núcleo maior, bem como aqui. Essa paciente é uma paciente de lesão de alto grau HSIL, mas por causa desse material excessivo na lâmina, essa sobreposição, ela poderia ter muito bem sido liberada em laboratório como uma paciente normal erroneamente. E aonde que surgiu o início da dificuldade da leitura, da observação dessa lesão? Na confecção da lâmina. Então a lâmina deve ser confeccionada de maneira ideal para que possamos ter facilidade na leitura e não façamos leituras errôneas, porque aqui temos uma paciente com lesão de alto grau. A adequabilidade da amostra, então. Não podemos ter menos de 10% de material na lâmina, não pode ter pouquinho material, bem como não pode ter mais que 75% da lâmina com material espesso, com obscurecimento por leucócitos ou por sangue. Caso ocorra menos de 10% de material na lâmina, ela vai retornar ao consultório com um laudo de insatisfatório por material escasso, e caso seja obscurecido mais 75% da lâmina, o laudo vai retornar como insatisfatório também por sobreposição. Algumas considerações que eu devo colocar. Câncer de colo uterino, 99,8% são ocasionados pela presença do vírus HPV, então não existe transmissão genética. Não existe tendências de genéticas, o câncer do colo uterino é provocado pela presença do vírus HPV. Outros carcinomas não facilitam a que se tenhamos câncer de colo uterino, porque ele precisa sim da existência do vírus HPV com uma alta carga viral, que esse vírus seja altamente oncogênico, que tenhamos baixa imunidade e tenha-se uma porta de entrada no colo uterino para facilitar a invasão das células pelo vírus. O câncer de colo uterino, ele tem-se uma continuidade. Com uma lesão, ela pode invadir um carcinoma invasor, ele pode invadir intestino e bexiga, por continuidade. Raramente ele leva à formação de células de metástase. Os parceiros, esses são o grande problema. Pacientes podem ser acometidas pela presença do vírus HPV, sendo transmitidos pelo parceiro que teve contato com outra paciente infectada. As alterações que são observadas no colo uterino por vocês que fazem a coleta, é importante que sejam repassadas para o laudo, bem como a observação dessas lesões, da presença de infecções, de edema, de eritema, de leucoplasia, de ectopia. Todas essas observações, se puderem ser passadas para o laudo, é de suma importância para nós que fazemos a leitura, bem como se a secreção tem coloração, se ela tem cheiro. O método de genotipagem por HPV é importante para pacientes com lesão por vírus HPV, para se saber se o vírus é altamente oncogênico, mas ele jamais vai substituir o preventivo nosso clássico, que é usado rotineiramente pelo SUS e pelos convênios e pelas nossas coletas realizadas pelo médico, apesar de ser um método confiável e bastante sensível. Problemas que vejo em relação à interação entre os enfermeiros, os médicos que coletam
e os bioquímicos que fazem as análises e quem faz análise em laboratório. Se o diagnóstico determina que temos uma lesão na lâmina e ela não deve ser refeita a coleta com menos de 30 dias para confirmar esse laudo, porque se tem uma lesão, ela é evidenciada no laudo e o epitélio deve se esperar no mínimo 30 dias para que ele reepitelize, para que possamos comparar essa lesão com uma outra coleta. Tratamento de inflamação, às vezes sugeridas, para que se repita o exame depois de 30 dias ou depois de 60 dias, é importante para uma eficácia do resultado quando solicitado pelo laboratório. Repetir o exame somente após 30 dias. Isso estou frisando, porque se repete o exame 7 dias depois, ele não vai corresponder ao primeiro exame, porque o material ele precisa reepitelizar para que seja descamado novamente. A ausência de células endocervicais muitas vezes ocorre porque a escova endocervical não foi completamente introduzida no canal endocervical e o excesso de células e de muco não foi retirado. Material insuficiente muitas vezes ocorre porque o colo é ressecado em pacientes senis ou foi limpo em excesso. Aqui um dado que é retirado da literatura. A citologia, ela tem baixa sensibilidade. Então, de 70% a 80% elas podem ser visualizados, mas 20% ou 30% dos casos que existem lesão, o teste não é detectado. Então, ele tem baixa sensibilidade, mas alta especificidade. O que quer dizer? Que nos casos de lesão em que é dito no laudo que tem lesão do colo uterino, ele tem mesmo lesão. Mas 20% ou 30% dos casos de pacientes que têm lesão, muitas vezes não é detectado em material que vai ser feito a análise. Por que acontece isso? Porque temos falhas. Falhas não especificamente de uma pessoa ou de um laboratório. Isso são dados de literatura, estatística de literatura. 60% dos falsos negativos ocorre por erro de coleta, porque não colheram células do local adequado ou não foram bem fixadas. Então, as células alteradas, as células malignas, não existem por falhas de coleta. 25% por problemas de rastreio. A pessoa que está analisando em microscopia não conseguiu ver a célula, porque não observou direito. Então, é falha de laboratório. 15% são problemas de interpretação da lâmina. Então, as células alteradas são vistas, mas a pessoa que faz a leitura não sabe reconhecer. Por isso, da necessidade da experiência e da confiabilidade no laboratório. Então, 40% são falhas de laboratório, 60% falhas de coleta. Dados internacionais encontrados na literatura. Agradeço e aguardo as suas perguntas. Obrigada. Bom, então a primeira pergunta que eu tenho aqui é de forquilinha. O que fazer quando a endo está atrofiada? Normalmente pode-se utilizar algum hormônio para fazer com que o epitélio prolifere novamente para fazer a coleta. Agora, se é um paciente senil, muitas vezes a clínico não aconselha que faça o uso de estrogenoterapia. Somente utilizar a estrogenoterapia, então, nesses casos em que a paciente tem alto risco de lesão de alto grau. Rio Negrinho, qual o motivo da avaliação do material vir com fixação inadequada? A amostra dessecada? Desseca o material, porque demorou muito para ser colocado ou spray ou ser imerso no álcool. Então, o material desseca em contato com o ar. Por isso que coloquei claramente, coletar o material, imediatamente repassar a lâmina, imediatamente usar o fixador, spray Carbovax ou álcool. Braço do Norte, quando utilizamos caixas individuais para guardar as lâminas, precisamos aguardar 15 minutos para fechar a caixa? Após o spray de Carbovax, é interessante deixar uns 10, 15 minutos realmente para que o ambiente não fique muito úmido
e normalmente temos no ar partículas de algum fungo que possa vir se fixar em cima desse material e vir se desenvolver como um contaminante. Braço do Norte. Quanto tempo as lâminas poderão ficar armazenadas na unidade de saúde antes de serem enviadas ao laboratório? Foi comentado também. Não, depois de passados 15 minutos dessa lâmina estar fixada, e se ela estiver na caixa, se retirando esse tempinho para que ela não fique úmida, não tem tempo para ser enviado. O material está fixado, está conservado, pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo infinito que houver necessidade até ser encaminhado ao laboratório. Sobre sangue, quer saber quando não é utilizado esse método com o álcool, somente com o fixador, quanto tempo pode aguardar até o envio da amostra? Da mesma maneira como já foi respondido anterior, fixado com o spray, não deixar a caixa aberta para que possa ficar em contato com o ambiente e não em contato com o sol também, não tem tempo. Dayal, e a padronização do teste Schiller? Já é padronizado em literatura. Então é somente observar a literatura, qualquer literatura de enfermagem ou médica mesmo, já existe padronização normal. Forquilinha pergunta se pode fazer uso do ácido acético e testes de Schiller sem um protocolo. O protocolo deve ser visto na sua unidade de saúde. Como também comentei, existem muitos locais, já que a saúde da mulher está preconizando que não seja mais utilizado o ácido acético, daí não utiliza, mas a rede que permite o uso deve ter o seu protocolo. Tubarão, quanto tempo coleta pós-fixada pode ficar fora da geladeira? Nunca se coloca material cérvico-vaginal na geladeira. Ele deve ser conservado em temperatura ambiente, fixado em álcool ou spray de Carbovax. Não há necessidade de enviar em caixas térmicas com gelo ou colocar em geladeira, sempre em temperatura ambiente. Bela Vista do Toldo, qual profissional pode aplicar os testes de ácido acético e teste Schiller? Os profissionais que têm condições e capacitação para a coleta de preventivos. Itapiranga quer saber o que fazer quando o canal vaginal é muito ressecado, principalmente após a menopausa. Como já foi comentado na pergunta anterior, muitos clínicos às vezes não querem que use estrogenoterapia. Realmente não tem-se o que fazer, mas nas pacientes em que a clínica permite, utiliza estrogenoterapia, 15 dias após o início da estrogenoterapia faz-se coleta normal. Agora, casos em que, após uma coleta, exista a suspeita de lesão de alto grau, em que no laudo sugere-se estrogenoterapia, essa deve ser realizada para que o epitélio prolifere, ele amadureça e possa ser a lesão mais facilmente evidencializada. Luzerna quer saber o que fazer quando o colo fechado não permite coleta da endo. Tenta-se, com delicadeza, forçar a introdução da escova, mas caso isso seja possível, infelizmente vai vir a sangrar e vai inviabilizar a coleta também. Então é bastante complicado nessas pacientes com o colo já fechado. Infelizmente é uma dificuldade que temos na coleta. Siderópolis quer saber qual o motivo que provoca sangramento na coleta do endo. Muitas vezes processos inflamatórios, colos já com a ação de algum outro agente, ou clamídia, ou cândida, ou gardnerella, ou às vezes a mão tanto quanto pesada também da pessoa que faz a coleta. Mas normalmente o epitélio está mais sensível devido ao processo de infecção ou de inflamação. Lages pergunta o que é metaplasia tubária. A metaplasia são células que vêm já do epitélio lá de cima do útero. Então, podem vir a aparecer células tubárias na lâmina, mas elas não são células de classificação de carcinoma escamoso. Sapiranga pergunta, quando não conseguimos coletar a amostra de epitélio glandular, é necessário fazer nova coleta?
Segundo a classificação de Bethesda, sim, é necessário porque grande parte das lesões ocorre na junção escamocolunar, mas somente repetir essa coleta após 30 dias para que o epitélio possa reepitelizar e possa ser descamado no momento da coleta e a coleta seja fidedigna. Indaial pergunta se dá para utilizar o gel com base da água para facilitar a coleta. Da introdução do espéculo, sim, não há problema nenhum e já foi feito também testes de pesquisa em que mesmo utiliza-se outro agente não com base em água, como vaselina no espéculo, mas somente pouco, uma gotinha, de maneira que não extravase fora do espéculo, porque caso a vaselina extravase fora do espéculo e entre em contato com o material ser coletado, isso dificulta a análise sim. Mas pouco que não extravase pode ser utilizado e com base em água não interfere na coleta. Bela Vista do Toldo pergunta quando o colo é muito fechado para fazer o endo, podemos colocar só a ponta da escova para coletar? Bom, aí incorre-se no risco de não vir células endocervicais caso a junção escamocolunar esteja um pouco mais dentro do canal. Mas se não consegue-se e forçar a introdução da escova vai gerar sangramento, como podemos dizer, tenta-se, né? Caso não venha células endocervicais, espera-se mais 30 dias e procede-se nova coleta. Lages quer saber quando a amostra vier só com epitélio escamoso, repetir em quanto tempo? Segundo o manual do Ministério, é 1 ano. Bom, se a paciente for uma paciente de risco, que ela tem uma conduta de vida de risco e você haja necessidade de ter uma amostra totalmente satisfatória dessa paciente, esperar no mínimo 30 dias. Mas você pode, se ela não é uma paciente de risco, se ela tem os últimos 3 exames negativos normais, você pode vir a esperar até 3 anos, ou repetir como manda o Ministério em 1 ano. Caso a paciente seja de risco e você queira repetir somente após 30 dias, não antes. Balneário Camboriú gostaria de saber em que situações devemos indicar a estrogenização prévia à coleta. Apenas em pacientes de colo conhecidamente atrófico? Sim. Estrogenoterapia, ela vai fazer com que as células amadureçam. Então, as pacientes atróficas é que vão ter necessidade de que essas células amadureçam, porque elas esfoliem mais facilmente e sejam mais facilmente visualizadas. Bom, aqui eu tenho 3 perguntas parecidas. Rio Fortuna pergunta o que significa um laudo com citólise. Santa Rosa do Sul, citólise pode ser o quê? Existe tratamento? E Bela Vista do Toldo, citólise tem tratamento? E o que é? Citólise é o seguinte, é quando só observamos no laudo o núcleo da célula, porque o citoplasma foi todo digerido por bacilos de Dodderline, principalmente outros bacilos. Bacilo de Dodderline é bacilo de proteção da flora vaginal, ou também outros bacilos que são bacilos normais. O que gera? Gera corrimento. Aquele corrimento normal, principalmente de pacientes jovens. Vai se tratar somente se estiver causando desconforto para a paciente, porque ela vai sentir uma umidade maior na região vaginal. Não é problema nenhum de malignidade. É colocado em laudo somente para que quem esteja em clínica recebendo aquele laudo saiba que aquele corrimento observado não é um corrimento causado por algum agente patógeno, e sim somente por bacilos de proteção. Bela Vista do Toldo pergunta o que é flora indeterminada e aula. Não tenho como dizer para você flora indeterminada. O que existe é flora mista, muitas vezes no laudo, que é a presença tanto de bacilos como de cocos. Gera-se uma flora mista, uma mistura de bacilos e cocos. Luzerna pergunta, em caso de segmento na lâmina, é válido colocar ácido acético sobre ela para a destruição das hemácias? Se não, o que posso fazer?
Não, nunca coloque ácido acético sobre a lâmina. Realmente vai destruir as hemácias, mas vai fazer com que todo o citoplasma da célula se desestruture, se disseque e prejudique muito a análise. Bela Vista do Toldo pergunta: quando aparece lactobacillus sp, o que significa? São bacilos de proteção da flora normal. Significa que a paciente está protegida e está com uma flora padrão própria do meio de onde ela foi retirada. Santa Rosa do Sul quer saber: lactobacillus e cocos são tratados de que forma? Não são tratados. A única coisa que pode se fazer é deixar o meio mais alcalino. Caso a paciente com excesso de bacilos de Dodderline, excesso da citólise, gere um corrimento que venha a trazer desconforto ao paciente. Esses bacilos, eles se proliferam muito em ambientes mais ácidos. Então, o que vale é alcalinizar o meio com banhos de assento, se for necessário, mas se não, é flora normal. Não precisa ser tratado. Joinville fala que tem dificuldades no encaminhamento das lâminas. Atualmente estão utilizando o sistema Siscan, o qual não permite que repassem para o laboratório as alterações observadas. Existe uma previsão de atualização do Siscan? Bom, Joinville, se você já está conseguindo trabalhar com o Siscan, parabéns. Nós aqui estamos há 3 meses lutando para conseguir trabalhar com o Siscan e ainda estamos com o Siscolo. Temos uma previsão última para 1º de novembro. Realmente não posso lhe responder nesse caso como faria para colocar os dados na ficha do Siscan, porque não conseguimos trabalhar ainda. Espero que o Siscan venha funcionar e espero que ele venha trazer melhorias nesse sentido com a solicitação de vocês. Itapiranga diz que já teve que coletar preventivo em mulheres nulíparas, já na menopausa, que apresentaram um canal muito estreito, e também naquelas que fizeram perineoplastia. Eles tiveram muitas dificuldades de abrir o espéculo para visualizar o colo, sem contar que a mulher ficava referindo muita dor. O que fazer? Bom, infelizmente, nesses casos, usar espéculo número 0, pedir para a paciente relaxar, tentar observar esse colo, são as dificuldades da coleta. É questão de adaptação entre vocês que coletam e a paciente no momento, pedindo que relaxe, pedindo que tenha calma, utilizar um espéculo pequeno e fazer o quê? É a anatomia da paciente naquele momento. E Pumirim quer saber: quando a mulher tem inflamação, deve ser tratada? Caso a inflamação seja muito acentuada, que prejudique a leitura e seja solicitado no laudo tratar processo inflamatório e repetir o exame após 4 meses para uma melhor análise, é uma solicitação que o laboratório está fazendo porque ele está tendo dificuldade devido à inflamação de analisar perfeitamente essa célula. Então é uma solicitação que deve ser atendida para o bem da paciente. Blumenau pergunta: quando existe problemas com a coleta, o laboratório informa que o material é inadequado e então repetimos a coleta, certo? Certo. Após 30 dias. Porto União fala: no caso de coleta sem nenhuma secreção, não tendo material suficiente, como proceder? Infelizmente, em colos bastante ressecados. Se não tem nenhum material a ser coletado, paciente senil, em que você já coloca o material, você observa que ele tem pouco, o laudo retorna como insuficiente, a paciente faz anos que não faz nenhuma análise preventiva, vale a pena a ação da estrogenoterapia para que ela tenha proliferação e descamação mais facilmente dessas células. E Sara fala: se o paciente no momento do exame CP está com infecção, por exemplo, candidíase, a qual tem bastante leucorreia, podemos coletar o CP normalmente ou devemos realizar o tratamento primeiro e depois realizar o CP? A cândida faz com que se tenha muita esfoliação celular. Então, se você já observa essa questão que vai dificultar a análise, vale a pena sim tratar
esperar a ação desse medicamento e depois coletar o exame. Dr. Pedrinho pergunta, quando uma mulher está infectada por HPV e seu parceiro também tem, por que não aparece logo nos homens? Porque o epitélio da cabeça do pênis, ele não é tão propício à ação do vírus HPV, apesar de que ele possa gerar lesão também. São lesões arredondadas, esbranquiçadas, mas o epitélio não é tão suscetível à ação desse vírus e ele possa simplesmente vir a ser só portador. Forquilinha pergunta, e a coleta nas gestantes, há alguma restrição? Gestante, não tocar a questão do canal endocervical e muitas vezes usar um espéculo que não seja tão grande, ter mais cuidado, coletar somente ectocervix e fundo do saco vaginal, esperar o término da gestação para que ela retorne e faça uma coleta completa. Luiz Alves pergunta, quando a mulher faz a retirada do útero, ela precisa fazer a prevenção normal? Muitas literaturas dizem que a partir de 65 anos não há necessidade mais de fazer coleta de preventivos e pacientes esterectomizadas também não fazer mais coleta do preventivo. Agora eu lembro, e carcinomas de parede de vagina, como ficam? Então eu acho que vale a pena fazer sim na parede de vagina uma observação completa com o giro do espéculo que possa observar toda essa vagina e coletar. Luzerna pergunta, com relação à mulher com DIU, coleta normal, certo? Sim, coleta normal e coloca a observação do paciente com DIU, porque muitos DIUs com cobre facilitam a ação e a agressão do actinomyces. Luzerna também pergunta, nas estectomizadas total, como proceder? Colocar o adendo que a paciente é esterectomizada e coletar da parede da vagina e fundo e saco vaginal. E observação sempre se essa esterectomia é completa ou parcial. Dr. Pedrinho fala, se uma paciente tem lesão e se trata, o HPV pode voltar a se manifestar se ela tiver novas lesões? Pode voltar a se manifestar. Lembrar sempre que a paciente pode ter novas reinfecções com o contato de outros parceiros. Então ela pode sim acontecer as duas situações. Bela Vista do Todo pergunta, se uma mulher estiver com o grau de NIC2 e NIC3 for gestante, o que devemos fazer? Deve iniciar uma conduta de precaução e também aguardar o nascimento da criança ou encaminhar realmente ao ginecologista, ele que é a pessoa mais indicada para verificar cada caso. Então, é questão de tratamento, é critério já médico, é conduta médica. Foge do âmbito do laboratório. Luiz Alves pergunta, prevenção normal e coleta também normal com a retirada do útero? Sim, é o que estamos já repetindo já a terceira pergunta. Lembrar sempre que pode vir-se a ter lesões ocorridas na parede da vagina. Então, pode-se coletar da parede da vagina, sim. Dr. Pedrinho pergunta por que as lesões sempre acontecem no colo. O local mais propício, de mais fácil inserção, introdução do vírus HPV é na junção escamocolumnar, na JEC, onde tem-se o contato entre dois epitélios distintos. Mas ele pode vir, sim, a agredir células do epitélio escamoso do colo uterino, bem como da vagina, bem como da vulva, bem como da parte mais externa da vulva. A última pergunta que eu tenho aqui é de Luzerna. Qual leitura a aplicação do ácido acético nos permite? O ácido acético, ele vai fazer com que se observem nas células em que tem a ação do vírus HPV, em que elas fiquem acetoreativas. Elas facilitam a observação e a conclusão daquele local onde foi coletado realmente era o local da possível lesão. Sempre fazer o uso da aplicação do ácido acético ou do iodo após a coleta.
Então, o que fazemos? Observamos o colo uterino, visualizamos onde temos a possível local de lesão mais grave, fazemos a coleta e depois aplicamos ácido acético e depois aplicamos iodo e observamos se realmente onde ele foi acetoreativo ou iodo reativo foi o local realmente onde foi feita a coleta. Caso não tenhamos coletado dali, sabemos que temos que solicitar a paciente a 30 dias depois voltar e fazer nova coleta. Obrigada a todos vocês aqui do nosso querido estado de Santa Catarina. Fiquei muito feliz pelo convite, agradeço a participação de todos, que foi bastante intensa. Espero que tenham uma boa semana. Quem está mais ao norte com calor um pouquinho maior que o nosso aqui. E quando nos encontrarmos novamente, se esse fato ocorrer, espero que até lá tenhamos uma vida profissional bastante saudável, com bastante sucesso. Obrigada.